bloco vamos trazer para vocês aí uma temática bem bacana, que é sobre o Brasil profundo, um país à espera de ser descoberto, né? O Brasil aí tem mais de 80 milhões de quilômetros quadrados, mas ainda é uma terra bem desconhecida pela maioria de nós brasileiros, né? Mas é no interior do país que ainda se encontra aqueles segredos bem guardados dos nossos tesouros naturais. Então sentem aí, relaxem, deixe o Brasil surpreender você, porque a partir desse momento nós iríamos receber aqui uma convidada também bem especial, que seria a Flávia Vitorino. Ela é uma super parceira aqui com a gente, jornalista, turismóloga, enfim, colunista aí da Go Outside, da Isto É, porém, como na internet às vezes a gente não tem todo o total controle, a Flávia infelizmente perdeu aí a conexão bem agora no momento dela entrar, a gente já está em contato com ela, só que temos um substituto aí bem especial, até porque essa temática ele vai conseguir, na verdade é bem a temática dele, e ele vai trazer pra gente aí e mostrar um pouco mais desse Brasil profundo que tantos precisamos conhecer, né? Vamos chamar ele, Gil? Quem será? Quem será, hein? Nosso querido Luizão. Voltei. Voltei meio cansado que eu precisei vir correndo aqui. Estava lá na sala de operações acompanhando aí o acalorado debate ciclístico. Foi incrível mesmo. Parabéns aí para Paulinho e para todo mundo que conduziu aí essa animação toda. E a Flávia estava ali nos testes todos e aí a conexão dela foi conectado com Marte e ela caiu e não conseguiu voltar aqui e a gente ficou sem a Flávia. Mas é interessante essa história da Flávia porque nós nos conhecemos, eu e Flávia, nós acabamos nos conhecendo num desses Brasis literalmente profundo, porque foi num buraco, um lugar chamado Bocaina do Farias, valendo um Chevette álcool 0 km, quem aí conhece a Bocaina do Farias. É uma porção de terra bem especial ali no contexto da Chapada dos Veadeiros. Nós estamos com a nossa associada Raizeira, mais nosso associado João, mais a nossa diretora técnica, a Polly, fazendo uma visita de inspeção ali no pré-summit, futuramente presencial. E nós fomos fazer um canyonismo num lugar realmente incrível, dentro de quase de uma caverna, né? Um canyon muito profundo. E ali eu conheci a Flávia. E a Flávia conheceu um pouco mais o trabalho da Beta, acompanha o trabalho da Beta, e ela também se mostrou uma grande conhecedora do território brasileiro e ficou aí de combinado então dela vir fazer esse quadro, que é um quadro que de algum modo ele ficou aqui para o final, porque de algum modo ele norteia o conceito de que nós procuramos entregar aqui neste evento, cuja temática é redescobrir o Brasil. E eu queria então compartilhar um pouco com vocês, não a apresentação que a Flávia iria fazer, porque eu não preparei nada, né? Eu vou contar para vocês e acho que é legal, acho que é importante, porque é o que norteou realmente a criação do tema desse ano. Quando a pandemia ela se instalou aqui entre nós, uma das coisas que mais me chamou a atenção e no fundo também me incomodou um pouco, é que todo mundo virou futurólogo, né? Todo mundo fazendo projeções, e então eu também fiquei lá pensando para tentar projetar as minhas, apesar de saber que, como a gente já aprendeu, inclusive aqui nesse mesmo a Beta Summit, o futuro não existe, né? O futuro é construído. Mas o que indica? E como todo mundo já percebeu, hoje a gente já fala muito nisso, o turismo doméstico, o turismo de curta distância. E eu evoluí um pouco mais essa ideia, não no sentido de evolução, mas de aprofundar mais um pouco o pensamento, e tentei fazer uma linha de tempo aí de uma década, então de 2020 a 2030. E nessa leitura de 10 anos dessa década foi onde eu procurei chamar os convidados que trouxeram as suas ideias. Então a gente falou de bicicleta, a gente falou de caminhada, a gente falou de viagens sobre rodas, e tudo isso leva ao mesmo ponto que para mim é importante. Na próxima década, os próximos 10 anos, não só os brasileiros, mas brasileiros e sul-americanos vão explorar o Brasil e a América do Sul. Vamos integrar isso num único destino, porque é um lugar que você vai de carro, você vai com a tranquilidade da sua família, e a aviação foi um dos setores muito atingidos, e a própria Associação Internacional da Aviação Civil, a IATA, a Associação das Empresas Aéreas, a IATA,
faz projeções de recuperação do mercado, especialmente o mercado internacional, em prazos mais dilatados. Então, não que não vá retomar, vai retomar, mas a oportunidade que se apresenta no Brasil nesse momento de nós termos o território à disposição para ser explorado, levando em consideração a quantidade de pessoas hoje que têm veículos 4x4, dá um abraço para a professora Gilda, que tem a sua M200, que acho que nunca pisou na terra, né, professora Gilda? A M200 ali só na cidade ou em viagens longas, mas sobre o asfalto. Estou brincando aqui com uma assídua frequentadora dos ambientes aqui digitais da Beta, mas na realidade a gente sabe que muita gente tem veículos muito bons para se viajar pelo território nacional, pela América do Sul, e que não faz ou por desconhecimento, ou por falta de estímulo, por qualquer outra razão que não vem ao caso. Acredito que essas pessoas vão começar a descobrir o território. Eu tenho um amigo muito bacana, um grande frasista lá no Paraná, e ele disse que para grandes aventuras, pequenas distâncias bastam. E é verdade, no entorno de São Paulo, que é a cidade que nós moramos, você tem coisas incríveis acontecendo. Eu gosto de lembrar que eu já operei uma expedição fora de estrada, que ela em nenhum momento ela ficava a mais de 270 quilômetros em linha reta do Marco Zero da Praça da Sé, que é o centro ali político do estado, é o Marco Zero das rodovias. Em nenhum momento eu ficava a mais que 270 quilômetros desse Marco Zero, que é o coração da cidade de São Paulo. E a quantidade de atrativos naturais, históricos, culturais, que tem dentro nesse perímetro, nesse espaço, é realmente inacreditável. E a maioria de nós, brasileiros, paulistas, ali, muitas vezes desconhece a existência disso. Então o Brasil, ele ainda é um território a ser descoberto, a ser compreendido. Esse Brasil profundo que se manifesta de diferentes formas. Então, como ali na Bocaina do Farias, onde eu me encontrei com a Flávia Vitorino, um lugar realmente de raríssima beleza, um lugar extraordinário. E eu, que conheço bastante do território, e acho que conheço muito, mas quando eu vejo no mapa eu tenho que voltar e a insignificância comparado com o tamanho do mapa, porque eu acho que eu conheço muito o Brasil, mas eu sei que eu não conheço, porque o Brasil é muito maior do que a existência de uma pessoa. Não dá numa única encarnação a gente conhecer esse país, tal é a quantidade de coisas que podem ser visitadas e são muito bonitas. Então isso tem me inspirado muito a de algum modo, estimular as pessoas a conhecerem esse Brasil. Tanto que eu tenho falado isso muito em palestras. Você já descobriu o Brasil hoje porque as coisas se sucedem. E dentro dessa narrativa de exploração, eu acabei me deparando com uma história que me chamou muita atenção também. Eu tenho alguns clientes que fazem viagens rodoviárias. Quem me conhece, conhece a história, as viagens da Nina. Então vamos fazer a viagem da Nina. A viagem da Nina é sempre uma grande aventura pelo Brasil. A gente vai para diferentes regiões do país. E nós estávamos planejando aí uma viagem, aí não tínhamos ainda a pandemia, e a ideia era fazer uma expedição pelo Nordeste brasileiro. E no fazer a investigação sobre o Nordeste brasileiro, eu acabei encontrando uma cidade chamada Cipó, na Bahia. Então eu queria fazer uma provocação aí para vocês. Muito provavelmente a maioria de nós aqui que estamos hoje convivendo nesse ambiente, aqui nessa apresentação, conhece, pelo menos, de ter ouvido falar de Caldas Novas, aqui em Goiás, a estância. Aqui no estúdio, todo mundo já mexeu a cabeça. Ah, não, Caldas Novas, todo mundo eu conheço. Maravilha, eu acho que vocês aí também conhecem Caldas Novas, um lugar incrível. E Caldas do Cipó? Vamos aí, vamos botar no chat. Quem sabe aonde fica Caldas do Cipó? Valendo um Chevette a álcool 0 km, né? A Caldas do Cipó. Caldas do Cipó, depois eu descobri que eu sabia, mas na hora que me veio a informação eu não conectei uma coisa a outra. Nos anos 50, houve a inauguração de um hotel nessa cidade. Nos anos 50, milênio passado. E na inauguração, no dia da inauguração, eu descobri, fazendo pesquisas recentemente, que nós tivemos a presença do presidente Getúlio Vargas, o presidente da República. O presidente da República estava lá para inaugurar um hotel, 80 apartamentos, tinha banheira, uma coisa extraordinária. O banheiro era uma evolução. O presidente da República. Estava presente o senhor Assis Chateaubriand, Chateau,
que na ocasião era o grande magnata da comunicação, dono dos diários associados, o cara era o rei da comunicação, era um homem que dominava a comunicação no Brasil, estava lá, cobrindo a inauguração daquele hotel. Se não bastasse, estava indo um diplomata, estava lá João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa, o escritor, diplomata, Grandes Sertões Veredas, estava lá com um grupo de vaqueiros, liderando um grupo de vaqueiros que ia entregar uma comenda especial ao presidente Getúlio Vargas, uma homenagem ao presidente Getúlio Vargas, todo mundo vestido de gibão e tal. Vocês imaginem a movimentação na cidade com o presidente da República, o maior magnata da comunicação, né, e um diplomata do alcance do João Guimarães Rosa. E montou-se ali um hotel. E hoje, alguém já descobriu aonde fica a Casa do Cipó? Lá no chat, alguém consegue me dar essa informação? Aqui, Luizão, que é na Bahia. Na Bahia. A galera aí que acertou Bahia, pode passar depois lá na produção e buscar um Chevette álcool 0 km. Não pode escolher a cor, tá? Ganhou, tem que levar. Então veja, na Bahia. E eu fui atrás das informações, o hotel hoje virou um apiário, tem vários enxames de abelha, né? Virou um terreno baldio, abandonado. E quando a gente projeta, né, o que nós já tivemos nos anos 50 ou antes disso até, e o que nós temos hoje, a gente percebe, por exemplo, uma concentração. A Renata Falzoni, nossa amiga Renata Falzoni, assisti a apresentação dela com muita atenção, né, acho a mente dela dinâmica, uma velocidade de pensamento, e ela batendo muito nessa coisa vamos chamar aqui, ela usa uma expressão que eu não vou conseguir reproduzir, mas diminuir as massas de turismo, né? Se nós imaginarmos aí o tamanho do país, eu sempre gosto de lembrar disso, o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa um pelo outro, não vamos pegar em preciosismos geográficos, né? 8.000 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos, não vai fazer diferença na conta. Mas para 8.000 quilômetros de linha costeira, nós temos 8 milhões e meio, vamos tirar o meio, 8 milhões de quilômetros quadrados aqui que forma essa grande massa continental. Essa porção de terra, ela existe tanta coisa, mas tanta coisa, que como eu disse já em algum momento passado, nós não temos vida útil para visitar tudo isso. E nós precisamos estimular as pessoas a conhecerem. Nós precisamos estimular as pessoas a explorarem esse Brasil profundo. E talvez nesse Brasil profundo a gente vai encontrar um pouco da alma brasileira. Isso pode parecer um clichê, mas nós somos um povo que de origem é hospitaleiro. A gente vive momentos diferentes, né? A gente vive momentos que são os momentos um pouco mais tumultuados, as redes sociais acabam criando muita polarização, a gente discute muito e a gente muitas vezes não se dá conta de como nós já fomos e de como nós somos na verdade. E eu me recordo aqui conversando com vocês de uma outra experiência, curiosamente em Goiás também, que eu passei numa comunidade calunga, não sabia que eu estava numa comunidade calunga, né? A ignorância não tem fim, eu estava viajando, tem muitos anos, e eu parei para pedir uma informação. E eu parei para pedir informação, tinha lá um bar, uma porta aberta ali, no que é normal, num bar não tinha ninguém. Eu entrei e fui chamando a atenção, ó de casa, alguma coisa assim, e uma voz lá do fundo veio, né, do fundo da casa, vamos se achegando, né? Vamos se achegando. Esse se achegar é muito da nossa hospitalidade. E quando a gente entra nesse Brasil profundo, quando a gente encontra realmente aquela alma simples, quase que lírica, hospitaleira, poética, que no fundo a gente encontra isso no Brasil. Ele está ali ainda presente nesses lugares menos inesperados. E ali você tem tesouros culturais, você tem tesouros naturais, as pessoas. Eu, por conta do meu trabalho, eu viajo profissionalmente desde os anos 70, que eu viajo profissionalmente. E tive o privilégio de encontrar profissionais de condução, de condutores em ambientes naturais, em diversos lugares do mundo e tive experiências com profissionais incríveis, realmente muito bacana. Mas foi em Goiás que eu encontrei um cara chamado Ramiro, que é um guia lá de Terra Ronca, que é um conjunto de cavernas incrível. Hoje é um parque estadual. Quando eu fui era uma área, uma APA provavelmente. E esse Ramiro, um sujeito que muito mal letrado, ele tinha um conhecimento do universo das cavernas, do ambiente natural, das relações entre esse ambiente naturais, que ele não era um condutor. O Ramiro foi aquilo que eu sonho,
que nós deveríamos hoje trabalhar com os condutores, mas intérpretes da natureza, intérpretes do ambiente cultural, intérpretes que ajudem nós que moramos na cidade, nós que somos os urbícolas, né, a compreender melhor esse território. E esse território Brasil Profundo, ele está à disposição de quem quer estar simplesmente disposto a caminhar. Nós temos aí a Rede Brasileira de Trilhas, nós temos os caminhos brasileiros que levam a diferentes lugares. Eu, quando completei 50 anos, percorri o Caminho da Fé, onde eu cruzei a Serra da Mantiqueira. O cruzamento da Serra da Mantiqueira, aquelas paisagens que são realmente paisagens extraordinárias, fizeram-me um bem que é difícil a gente descrever aqui. Isso a pé. Então, a pé, de bicicleta, a cavalo, de carro, de ônibus, de avião, não importa. Viaje e descubra o Brasil. Talvez essa oportunidade que o vírus nos oferece hoje, né, de ter tempo e recursos para explorar o nosso território, seja uma bênção. Não a pandemia, não a crise, não é isso, mas a oportunidade de nos vermos forçados a muitas vezes fazer alguma coisa que não estava nos nossos planos e a gente se deixar levar. Eu gosto sempre de lembrar as coisas quando nós fazemos o nosso dia a dia aqui na Beta, que parece que a vida funciona mesmo como um rio, né? O rio leva ali, não adianta querer brigar com o rio. Então segue o curso do rio e onde ele nos levar a gente vai de qualquer maneira. O rio da vida nos trouxe até aqui nessa situação. Então, está difícil viajar para outros lugares? Então, vamos viajar pelo Brasil. E viajando pelo Brasil, se a gente abre o nosso coração e não ficar comparando com outros lugares, não tem que comparar nada com nada. Meu amigo Douglas gosta de dizer que o povo diz que o Brasil tem, a infraestrutura é muito ruim. Mas ela é muito ruim comparada a quê? A que país? A que outro destino? Então, no fundo, a gente tem um território que tem, sim, uma boa estrutura viária, tem estrutura aeroviária, tem meios de hospedagem. A gente falou sobre campismo e hoje com o Marcos Pivari aqui durante a programação. Então tem gurizada hoje que estão comprando combis, né? E estão lá botando um colchão dentro da Kombi, fazendo uma traquitana ali qualquer e vão cair na estrada. Então tudo isso oferece, de largada, uma oportunidade pessoal para você que nos assiste, para você que está aqui querendo conhecer, e se solte, deixe você solto nesse território, aponte no mapa e vá conhecer o Brasil. Não se preocupe com os pontos consagrados. Os pontos consagrados são importantes, devem ser visitados, mas não se limite a isso. Nós hoje recebemos aqui, por exemplo, ao longo da programação, diversos estados. E a gente tem em cada um desses estados, seja o Paraná, seja Goiás, seja o Rio Grande do Norte, seja Santa Catarina, nós temos lá os lugares que são consagrados, que são importantes de ser visitados. Lógico que são, mas além deles tem muito mais. Então, é esse muito mais que vai fazer uma transformação. Primeiro em nós mesmos, nos reconhecendo naquele lugar, naquele território, encontrando aquele Brasil profundo que a gente certamente carrega dentro de nós. E em todos esses lugares, nós temos experiências naturais incríveis. Então, eu queria fazer um desafio aqui com vocês, para a gente se dispor a redescobrir o Brasil. E para isso a gente tem que tomar a iniciativa de ir. Não importa para onde, vá, mas conheça o seu território. Agora as viagens são curtas, são viagens de curta distância, tudo bem, aproveite o que tem ao redor da sua cidade. Todas as grandes cidades brasileiras, todas, sem nenhuma exceção, têm tesouros escondidos. Todos. Todos os estados brasileiros têm tesouros escondidos. Eu sigo aqui o meu caminho, procurando encontrar o máximo que eu puder. Eu vou continuar caminhando pelo país, vou continuar andando pelo país, tentando descobrir o que tem sempre atrás daquela curva, o que tem depois daquela montanha, o que tem depois daquela margem de rio, porque assim a gente sempre vai encontrar pessoas interessantes, paisagens inesperadas, comidas muito boas e muita música. A música ocupa um lugar muito especial no Brasil. Eu gosto muito de um programa que passa numa rádio lá de São Paulo chamada Brasis, no plural, onde diversos ritmos musicais são encontrados aí ao redor do país inteiro. Então, é sempre uma descoberta, o Brasil está aí para ser descoberto, coloque a sua família, seus amigos, junte isso num carro, vá a pé, vá de bicicleta, vá de carro, mas vá descobrir esse Brasil profundo. Então, com isso, eu queria desejar para vocês uma boa jornada por esse Brasil, se encantem e termino com a pergunta: e você? Você já descobriu o Brasil hoje?
Com isso, volto para a rapaziada no estúdio para a gente prosseguir com a nossa programação.